Pessoal, bom dia, mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela presença. Queria agradecer aqui, eh, o aceite do convite, né, de 3 diretores aqui, de 3 grandes grupos. Se nós somarmos aqui a moagem dos 3 grupos, a gente tem aqui mais de 33 milhões de toneladas de cana e com potencial aí para aumentar, além de diversificação. São 3 grupos canavieiros e que têm pensado muito nessa diversificação. E eu, junto com a conversa que eu tenho, a gente tem falado bastante sobre esse assunto, né, a velocidade do crescimento do etanol de milho, que é impressionante a velocidade que se iniciou, e hoje mais de 30% do etanol produzido já é etanol de milho, e a gente tem uma diversificação grande com a cana, né. Então a gente fala muito no milho relacionado aos subprodutos, né, de óleo, DDG, mas da cana nós temos também, né. Nós temos aí o bagaço, que é a nossa receita energética e super importante também para o milho, e também temos a vinhaça, que cada vez tem virado muito mais uma matéria-prima do que um resíduo na produção aí de energia e outros coprodutos que a gente vai ver aqui. Então, eu convidei Joel, Alexandre, Luiz, para estar a gente debatendo. Na verdade, é uma conversa aqui, que a gente tem para falar um pouco sobre as oportunidades aí, da cana, o que cada grupo enxerga relacionado a essas oportunidades, e para agregar, né, nesse pensamento, e eu tenho certeza que todas as usinas estão preocupadas e estão pensando nisso aí, nessa diversificação, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença, dos 3. Eu vou começar aqui a minha fala aqui com o Luiz. Luiz, o que você enxerga de oportunidade pensando nas plantas, de etanol, hoje convencional, né? Você vê mais oportunidade de crescimento, de eficiência, ainda sem falar nos coprodutos, né? Mas o que você vê aí como oportunidade de crescimento, de eficiência das usinas de cana? Bom dia aí, Kim. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto com o Joel, Alexandre. Bom dia a todos aqui. E como bem colocado, né, Kim, acho que a gente tem que falar de coração, falar de amor e falar o que a gente pensa aqui no sentido do setor. Então, nós sim acreditamos muito e acreditamos que o tradicional, o básico, o arroz com feijão bem feito ainda tem muito espaço. Então, temos sim outros produtos, mas o tradicional açúcar, etanol, energia, a gente ainda tem muito potencial dentro das plantas nossas. E só com esse ganho, seja dentro da indústria, e um ganho ainda maior do lado agronômico, né, do lado fora da indústria, de produtividade, de açúcar por hectare, toneladas por hectare, a gente já vê que o setor nosso pode crescer muito com segurança, pode crescer muito com gestão, com pessoas, com eficiência, reduzindo o custo. E reduzindo o custo é o que vai ajudar a gente a crescer da maneira tradicional. Então, essa maneira tradicional é o que nós acreditamos, é o que a gente acredita no setor, é o que a gente acredita dentro da nossa companhia, é o que vai fazer a gente crescer. Claro, os outros coprodutos, as outras biorefinarias, certamente isso vai agregar mais, mas a gente tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Então, isso é o que nós acreditamos, é o que a gente continua investindo, continua colocando esforço, colocando inquietude, curiosidade, saindo fora da caixinha. A gente ainda vê plantas com rendimentos baixos, ainda vê plantas com consumos de vapor alto, vê muita planta ainda que a gente não tem nenhuma conexão no grid para exportar energia.
Então, assim, sem dúvida, nós conseguimos fazer com as 600, 650, 630 milhões de toneladas de cana melhor. E eu acho que isso vai reduzir muito o nosso custo e vai aumentar muito a nossa competitividade. E acho que esse tem que ser o nosso primeiro foco. Obrigado, Luiz. Joel, já está saindo nas mídias aí, né? A Jalles, além da moagem de cana, né, está diversificando, né? Etanol de milho, depois saiu biogás. E aí eu queria ouvir um pouco de você, o que motivou a Jalles agora a investir em etanol de milho, né? E como que vocês enxergam a cana, né? Afinal de contas, é um grupo canavieiro, né? E agora começando essa diversificação. Então, eu queria entender um pouco aí como que foi essa oportunidade que vocês estão enxergando. Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer, Henrique, pelo convite, pela confiança de estar aqui, como já foi dito aí pelo Fernando, né? Uma conversa antiga e eu estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez, né? Quero confessar esse pecado que não é mortal, mas é um pecado, de não ter comparecido ainda no evento da Fermentec, que é famoso, não famoso só pelo nome da companhia, mas pelo que se trata aqui. Então eu queria agradecer a você, ao nosso mestre, né, seu avô, que sempre foi e sempre será um ícone do nosso setor, seu pai, aliás, desculpe, e os meus colegas aqui, o Luiz, que conheci hoje aqui de pertinho, né, o Alexandre, né, e obrigado aqui pela companhia. Bom, todos sabem, né, que a Jalles é uma empresa de capital aberto, né? Então, por ser uma empresa de capital aberto, a gente tem muita dificuldade em falar de futuro, porque a gente não pode dar informação privilegiada ao mercado, né? A gente tem essa dificuldade. Eu sempre falo para o meu pessoal lá que a empresa de capital aberto é igual ao museu, né? A gente só pode falar do passado e daquilo que foi divulgado. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não dar informação privilegiada. Mas a Jalles como você falou, um negócio canavieiro e tem 45 anos, né, de fundada. Ela nasceu no Proálcool, assim como tantas usinas. E ao longo dos anos, por entender que ela tem uma dificuldade e não ter competitividade logística, né, porque ela está a 170 quilômetros ao norte de Goiânia, né, então a gente está muito distante dos portos e principalmente do principal porto do Brasil. Há muitos anos a Jalles já vem desenvolvendo atividades diferenciadas, né, a diversificação, para poder a gente ter uma condição de ter um crescimento sustentável e também sobreviver numa commodity que tem os seus altos e baixos. Então, ao longo dos anos, nós sempre acreditamos em pesquisa, que você falou aqui, em pesquisa, nos aprofundamos sempre em pesquisas agrícolas e industriais. Acreditamos muito que a pesquisa e o desenvolvimento e a capacitação das pessoas é o que leva a empresa para frente, né? Então, nós tem no nosso DNA essa cultura e desde então a gente procurou diversificar. A Jalles hoje é uma empresa que tem aproximadamente 70 SKUs, aproximadamente 70 SKUs. Ou seja, o SKU é determinado pela embalagem, né? O que é que você tem é açúcar, açúcar é açúcar, mas você tem açúcar de vários tipos, né? E a gente empacota, a gente tem açúcar para indústria, a gente tem açúcar para a indústria de laticínios, para a indústria de bebidas, a gente tem açúcares para o empacotado, para vender direto ao consumidor, e a gente enxergou que o mercado aqui para essa região é um mercado já saturado para esse tipo de açúcar, então a gente investiu muito
na abertura de mercados ali para o Centro-Oeste e o Norte e Nordeste, né, que esses estados são importadores de açúcar. Então nós fizemos essa estratégia também. E nós temos também o açúcar orgânico, né, que é um nicho de mercado. Nós produzimos no mundo aí 190 milhões de toneladas de açúcar e o mercado de açúcar orgânico é 600 mil toneladas. Então é uma fatia muito pequena de consumo, mas nós entramos nesse setor, nesse negócio de açúcar orgânico há mais de 20 anos. O ano passado fomos o maior produtor e exportador desse produto, maior consumidor nosso, uma parte grande nas nossas vendas, nosso consumo é Estados Unidos, mas vendemos para mais de 20 países. Investimos também em levedura seca, temos uma fábrica lá de produtos sanitizantes, né, saneantes, que é álcool em gel, álcool para os ambientes hospitalares, né, para a limpeza de clínicas, de hospitais. E também, né, não poderíamos, como todo o nosso negócio principal está em Goiânia, em Goiás, e o goiano gosta muito de churrasco, então a gente criou também um álcool em gel para acender churrasqueira. Então a gente criou também esse produto, é um produto que não provoca explosão, dá segurança, e nós temos uma fábrica também de produção disso aí. E entramos no biogás, né, em parceria com a multinacional, com a Albioma. Temos uma planta, foi a primeira planta de biogás do estado de Goiás, e disso a empresa sempre acreditou, né, em uma diversificação pelas questões que eu já comentei. E temos na nossa estante de pesquisa vários negócios. Nós estamos pesquisando biometano, mas pesquisar biometano já é uma realidade. Mas é pesquisar mercado, onde nós vamos utilizar, conversão de frota, substituição de diesel, máquinas e caminhões autônomos. Então nós estamos entrando em vários estudos e pesquisa para tentar fazer com que o nosso negócio seja mais competitivo. E falando no etanol de milho, para responder mais especificamente, nós temos um estudo, né? Nós estudamos essa possibilidade, nós temos 3 unidades, fizemos estudo de viabilidade para entender qual das unidades seria mais rentável e mais compatível para o nosso negócio. Temos uma unidade aqui no Triângulo Mineiro e 2 lá no estado de Goiás. Então nós temos um estudo, já entendemos onde será essa planta, mas é simplesmente um estudo, porque nós entendemos, Henrique e todos vocês, né, que o etanol de milho, nós não podemos ter o etanol de milho como inimigo. O etanol de milho, nós sempre falamos que o etanol é limpo, é de fontes renováveis, é bom para o consumo, é bom para o consumidor, para o meio ambiente. E eu entendo que a gente tem que estudar essas possibilidades e ter uma destilaria de etanol de milho dentro do nosso negócio será uma possibilidade, sim. O que motiva é exatamente melhorar essa condição de custo e de oportunidade no subproduto do etanol de milho. Excelente, Joel, obrigado aí. Então agora vamos continuar falando um pouco sobre isso, né? Esse aumento repentino do etanol de milho. Vou para o Alexandre agora. Alexandre, o Grupo Pedra aí tem 4 unidades de cana e eu queria ver qual que é a visão do Grupo Pedra, da sua, em relação ao futuro aí da cana, né? Quais são as estratégias ou como que você enxerga aí? Vai continuar produzindo açúcar, etanol da mesma forma? Ou como que você vê aí o futuro próximo aí com tanto etanol de milho chegando? Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra também, Joel, estar aqui do seu lado, do lado do Luiz. Para mim é um prazer, né? Acho que há 2 anos atrás aqui comentei com a Amorim, estava o Plínio aqui na frente, o ano passado o Maurilinho, agora eu do lado do Joel e do Luizinho aqui, é uma honra. Fico muito feliz. Antes do etanol de milho ou do etanol da cana, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente tem um pouquinho de preocupação, né, pensando lá na frente, até com o próprio açúcar de beterraba, né? Agora você falou que tem açúcar na atmosfera aí, lá não sei aonde.
pelo amor de Deus, Tá um pouquinho longe ainda. se vier tanto açúcar assim, nós estamos perdidos. E a turma usando Monjaro, né? Bom, pessoal, só para descontrair. Na verdade é o seguinte, vou pegar um pouquinho da fala, principalmente do Luiz. A gente o Grupo Pedra, eu estou falando em nome do Grupo Pedra, né? O Grupo Pedra tem 95 anos, muito tradicional do setor. A Fermentec começou lá no Grupo Pedra, a gente aprendeu bastante, aprende até hoje com a Fermentec, a gente está sempre em busca de novas tecnologias, busca de melhores eficiências. Só que nós somos bastante tradicional na cana, né? Tem hora que eu até brinco, será que a gente gosta de etanol e açúcar ou a gente gosta de cana? A sensação que eu tenho é que a gente gosta bastante de cana. Haja visto que nós montamos a 4ª unidade ali em Paranaíba, 2 anos atrás, está na 2ª safra, e nós temos projeto para mais uma unidade ali do lado, mas a gente acredita que principalmente essas 2 unidades lá têm grande potencial para a gente colocar etanol de milho junto a essas plantas aí. Uma preocupação que a gente tem, e eu acho que a gente precisa acelerar esse processo, eu tenho 2 preocupações grandes no nosso setor. Uma preocupação é produtividade agrícola. Eu acho que a gente caminhou bem com relação às áreas industriais, a gente evoluiu, a gente melhorou as moendas, a gente melhorou o processo de decantação, o processo de filtração, melhorou os nossos rendimentos fermentativos, destilarias com perdas quase que zero, né? Nós temos uma destilaria nova lá na usina IP, de quando a gente montou a usina IP, hoje já não é nem nova mais, né? Mas lá em 2008, 2009, a destilaria perdia zero. Né? A Fermentec cansou de ir lá ver, olhar os dados e era praticamente zero a perda. Então a gente caminhou bastante nisso. Por outro lado, né, nós estamos há 30 anos com 70 toneladas por hectare. Isso preocupa. Quando você olha o milho, não estamos falando de concorrente, nada disso, eu acho que o milho abre porta do etanol para o mundo. Eu acho que isso é muito favorável para nós, porque sempre tinha uma preocupação, né? Vai ter etanol na safra, não vai ter etanol na entre-safra? A gente via esses comentários por aí. Era uma propaganda negativa, que nos atrapalhava, mas de fato era realidade. Em anos de seca faltava etanol. Nós temos que ser realistas com essa informação. Porém, o etanol de milho vem e ajuda com relação a esse produto. Mas nós precisamos melhorar a nossa eficiência agrícola, né? Há 30 anos atrás, tínhamos 50 sacos de milho por hectare. Hoje, a média Brasil é 100, 105 sacas por hectare. Então, eu acho que a cana está precisando dar um passo tecnológico com relação à produtividade. Você olha as colheitadeiras de grãos, comparado às colheitadeiras de cana, o tanto que as de grãos evoluíram e as de canas não evoluíram tanto. Por outro lado, isso é ótimo, porque olha o espaço que nós temos para crescer. Nós temos muito espaço para crescer e nós temos condição de fazer esse crescimento. Eu estava conversando um pouquinho com o Joel aqui, lá na região de Paranaíba, uma região muito seca. Nós temos água lá, mas é uma região muito seca. Lá precisa ter irrigação. Nós fomos para lá sabendo disso. Então, nós estamos colocando. Esse ano, nós estamos colocando 10 pivô lá. Já estamos plantando debaixo desses pivô e começa a colher o próximo ano. Nós estamos com expectativa de 150, 160 toneladas de cana por hectare. Não vou falar, mas o Joel já soprou na minha orelha que pode ser maior. Você entendeu? Então, quer dizer, espaço tem. Talvez há 10 anos atrás, se a gente falasse de colocar, 10, 15 anos atrás, se a gente falássemos de colocar pivô num canavial, todo mundo ia falar, você está maluco. Entendeu? Só que as coisas vão acontecendo, porque vem o progresso e a gente vai evoluindo. Hoje o pivô no canavial já é uma realidade, então a gente precisa usar esse potencial. Agora, se a cana está produzindo bem, lá tem uma vantagem que é o calor. Isso ajuda demais, né? Mas vamos lá.
A planta precisa de calor, precisa de um adubozinho no pé, né, Joel? Se não pôr o adubo também não vai. Precisa do solo. Alguns falam que o solo é mais para sustentação, mas a gente sabe que se o solo for fértil, você pode pôr um pouco menos de adubo, então você fica mais competitivo. Agora, se o pivô vai bem lá num solo mais fraco, e o pivô aqui em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, será que a nossa produtividade aqui, tem alguns lugares aqui que tem 90, tem 100, tem 110, será que a nossa produtividade aqui não é maior ainda? Nós temos experimento em uma das unidades de Nova Independência, lá nós temos um pivô experimental lá, nós tivemos produtividades altas lá, que a colhedora tem dificuldade de colher canas tão fortes assim. Então, quer dizer, a hora que começar a ter esse problema, sabe o que vai acontecer com a colhedora? Vai se desenvolver, vai melhorar. Então, é nessas horas que a gente precisa melhorar. Etanol de milho chegou, não é um concorrente, também não entendo assim, mas assustou a gente um pouquinho esse crescimento tão rápido. A gente tem uma facilidade, né? O etanol aperta aqui, a gente corre e faz um pouquinho mais de açúcar. A hora que a gente faz um pouquinho mais de açúcar, o preço derrete. É essa loucura. Porém, ele abre outras oportunidades e a gente acredita muito nessas oportunidades. Agora, o que a gente precisa, Amorim, também é criar demanda. A gente precisa ter consumo para esse etanol. Eu fico muito incomodado, me incomoda bastante, quando eu vejo Ribeirão Preto, a frota de ônibus urbano rodando com energia elétrica. Nós também geramos energia elétrica, não tem nada contra. Mas pulou uma etapa, né? Esse ônibus era diesel, poderia ter sido a etanol, para depois virar a energia elétrica. Essa etapa do etanol pulou. Nós pulamos uma etapa do etanol também dentro do nosso próprio setor, que é com relação à nossa frota pesada, né? Nós fomos no biogás, tem vários estudos do biogás, está tudo certo, né? Mas nós temos também condição de colocar na nossa frota pesada o nosso etanol que já está pronto e que nem precisa de investimento. Então, a gente precisa também criar demanda. Não adianta a gente pensar em preço. Preço é o mercado que vai arbitrar. Não adianta, né? Se tiver bastante etanol, o preço vai cair, nós vamos ter dificuldade. Se o açúcar tiver bastante açúcar, o preço vai cair. O que a gente precisa? Ter custo baixo e abrir demanda. É isso que a gente pensa e a gente acredita que o etanol de milho não é um concorrente, ele abre oportunidades para todos nós. Nós temos, já falamos várias vezes, nós temos o bagaço, né? Uma planta hoje que moe 3 milhões de toneladas, nós temos um estudo lá na Pedra. Ela consegue ser autossuficiente para colocar a mesma produção de etanol de milho equiparado à produção de etanol de cana sem comprar uma biomassa. Nós temos tecnologia para isso. Nós já estamos estudando isso na Pedra, que é para essa planta lá de Paranaíba. Então, quer dizer, nós temos todas as oportunidades para colocar o etanol de milho anexo à nossa planta e está tudo em ordem. Precisa ter o quê depois disso? Demanda, precisa ter mercado. É isso. Obrigado, Alexandre. Você, Joel, falar uma coisa, até para quebrar um pouquinho aqui, né? Joel falando que é a primeira vez que vem no nosso evento. O Alexandre falando, né? A Pedra, né? Primeiro cliente nosso lá em 77. Daí me veio na cabeça aqui, né? O primeiro contrato com a Pedra foi em 1977. O primeiro contrato com a Jales foi em 86. E o primeiro contrato com a Ipiranga foi em 92. Então, assim, é uma história muito grande e, de repente, estão vocês três aqui falando um pouco do passado, mas principalmente agora dos O de próximos 50 anos. 77 eu não estava porque eu só tinha 2 anos, Amorim. É verdade. Ô, Alexandre, eu vou continuar com você aí, viu? Então, agora você falou, né, que a Pedra é apaixonada por cana, né? Mas pensando agora, você falou um pouquinho do milho, já deu até uma ideia aí, mas se tiver que fazer, tiver uma outra oportunidade aí, para onde que vocês iriam? Otimizar aí mais a cana, investiria mais na otimização de cana, investiria mais em biogás, milho?
Como que vocês enxergam daqui para frente? Eu sei que é recente a última planta, né? Mas A pedra, quando nasceu a pedra, né, a pedra nasceu açucareira, como todas as usinas, né, porque nasceram lá de engenhos, né, as mais tradicionais, e depois no proálcool passou a fazer etanol. Ocorre que o investimento mais barato para começar sempre foi o etanol. Então, com isso, a pedra sempre começou plantas novas, né? A pedra lá atrás começou a batatais também, mas depois separaram os irmãos, né? Mas a pedra fez a buriti e ela começa com etanol. Aí depois a pedra faz o arrendamento lá da Ibirá. A Ibirá já tinha açúcar, né? Ficamos lá 17 anos, mas aí a gente encerrou o contrato lá. E a pedra foi fazer a nova unidade em 2007, a usina IP, também fez com etanol. Então, a cada 10, 15 anos a pedra tá fazendo uma usina e ela sempre vai no investimento mais barato, porque a gente quer, na verdade, pegar o território. Porque cana você precisa pegar o território, você precisa pegar a área. E com isso, eu confesso que nós ficamos atrasados com relação ao açúcar. Então, a pedra hoje tem 30% só da sua produção em açúcar, o restante é tudo etanol. Então, nós estamos num processo hoje de chegar pelo menos a 50% da nossa produção em açúcar. Nós acabamos de instalar uma fábrica de açúcar ali na usina de Buritizal, usina Buriti. É uma fábrica para 30 mil sacos, né? Mas ali precisa de uma fábrica de 40, 45 mil sacos para a gente pegar todo o caldo e passar para açúcar, a exemplo da pedra. Então, nosso próximo projeto é a ampliação dessa fábrica da usina Buriti. Esse ano a fábrica não roda por questões de preço, porque lá a gente tem condição de virar tudo para etanol ou virar parte para açúcar. Então, esse ano a fábrica não roda. Rodamos lá semana passada, fizemos um pouquinho de açúcar lá, experimentamos para ver se estava doce, né? Estava docinho. Mas é só, não devemos rodar para açúcar lá, devemos rodar para açúcar o próximo ano. Então, nós temos estudo. O próximo estudo é colocar açúcar na usina IP, também lá em Nova Independência, para a gente ficar num mix mais equilibrado, porque no momento que o preço do açúcar explode, a gente perde essa oportunidade, né? E a gente ganha um pouco mais de dinheiro no momento que o álcool está bom. Como agora tem o etanol de milho, que às vezes segura um pouco essas oportunidades de preço de etanol melhor, nós estamos entendendo que a gente precisa melhorar o mix. Então, num primeiro momento, a gente precisa ficar um pouco mais com o mix equilibrado. E num segundo momento, sim, a gente está olhando o etanol de milho, olhando com bastante carinho. Por enquanto, estão só olhando, né? Por enquanto, está mandando um recadinho só para ver se ela quer pegar na mão, se quer namorar ou não, mas só está assim, não tem nenhum compromisso. Nós estamos olhando o etanol de milho, pensando na unidade de Paranaíba. O pessoal faz alguns comentários que eu tenho dúvida mesmo. A turma fala assim, mas aqui em São Paulo não dá muito para ter o etanol de milho, porque o milho chega aqui mais caro e aqui não tem boi. Aqui já teve muito boi, né? O boi foi embora porque não tinha comida. Se voltar a ter etanol de milho, tem comida. Você coloca o boi lá na carreta, ele vem comer aqui em Ribeirão Preto. Né? A gente tem condição de ter boi sim aqui. O boi só foi porque não tinha comida. E outra coisa, né? A gente tem andado por aí, nós temos a unidade Nova Independência, Paranaíba. Nós chegamos em Nova Independência, tinha muita área de pecuária, estamos lá em Paranaíba com muita área de pecuária. A gente percebe que são áreas de baixa produtividade na pecuária, porque são áreas grandes com poucos animais. Com o milho, a oportunidade de você fazer confinamento e agregar valor, essa oportunidade é grande.
E hora que você traz o milho, bom, o milho custa para chegar aqui, ele custa, mas tem muito etanol de lá vindo para cá. Então esse frete também do etanol ajuda a compensar esse preço aí do milho. E se você tem o mercado consumidor aqui, embora o DDGS ele anda, né? Pode ser até exportado. Então, eu acredito sim em plantas de milho, inclusive no estado de São Paulo. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é a próxima barreira que vai ser vencida. Então, hoje nós estamos estudando lá. Por que que nós estamos estudando lá? Porque lá é uma planta que vai chegar a 2,5 milhões de toneladas, 3 milhões, que é o tamanho de caldeira, o tamanho de destilaria. E olhando o balanço, é possível ter bagaço para ter essa questão do etanol de milho lá. Então, é com esse olhar que nós estamos olhando um possível etanol de milho lá. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade de se ter também etanol de milho aqui no estado de São Paulo. Mas respondendo a sua pergunta com mais efetividade, o nosso primeiro momento agora são plantas de açúcar, porque nós estamos atrasados no açúcar com relação ao mercado. Tá? Com relação a nós mesmos, não, porque foi estratégico. Nós montamos uma linha de raciocínio assim durante todo o nosso planejamento estratégico. Mas pensando no futuro, a gente quer melhorar o nosso mix, né, pouco mais açucareiro, e no futuro, sim, colocar etanol de milho, pensando um pouco mais lá no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Alexandre. Luiz, como que você, o Grupo Ipiranga, enxerga ainda a oportunidade, né? Falando um pouco de cana, mas principalmente dos resíduos, né? Do bagaço, da vinhaça. Vocês vislumbram algum investimento relacionado à produção de biogás? O que vocês pensam aí sobre isso? Então, igual o Alexandre, o Joel comentaram, acho que a gente está sempre estudando e está sempre pesquisando sobre, né? Então, biogás, biometano, é uma coisa que a gente trabalha e estuda bastante desde lá de 2017, 2018. Bastante questão de energia, de cogeração nas nossas plantas de conexão ao grid. Temos 2 plantas ainda que não são conectadas. Estudando bastante também a questão de outros produtos, igual gás carbônico, pensar em alguma coisa de reinjeção. Mas o grande ponto, eu acho que é o que o Alexandre comentou. Ainda é a insegurança da demanda de tudo isso. Então, a gente entende que ainda tem espaço para usar melhor esses coprodutos do jeito com feijão com arroz dentro de casa. Nós conseguimos usar melhor uma torta de filtro, usar melhor uma vinhaça localizada para repor potássio, nitrogênio, matéria orgânica. Então, acho que a gente tem que ser um degrauzinho por vez. Esse é o jeito que a Ipiranga pensa. A gente tem que estar antenado, tem que estar escutando, tem que estar pesquisando, estudando, tem que ter essa inquietude, mas não podemos deixar de fazer o feijão com arroz, com a torta de filtro, com a cinza, com a vinhaça, com a água residuária, que isso ajuda numa irrigação, seja uma de salvamento, seja uma plena. Isso ajuda num plantio com uma matéria orgânica para recuperar essas produtividades 70, 75. Precisamos buscar nem 100, mas vamos nas 90. Então, eu acho que a gente tem que, dentro da Ipiranga, fazer a lição de casa com feijão com arroz num degrauzinho por vez. Sem deixar de olhar que é possível, sim, gerar 100 kW por tonelada de cana com turbina de contrapressão e condensação. Não precisa ter caldeira de 100 bar, 120, nada disso. Então, assim, a gente sabe que é difícil fazer o simples. É difícil fazer o básico. E é isso que eu acho que dentro da Ipiranga a gente tem tentado usar esses momentos de dificuldade, mas são esses momentos que a gente aprende muito, momentos que a gente sai fora da caixinha. Eu falo momentos que a gente consegue ter conversas abertas de pensar de trás para frente, de frente para trás. E então a Ipiranga está muito nesse momento de não só pensar no uso de coproduto para outros usos, mas como é que a gente aproveita o que a gente já tem na mão com tecnologia talvez já consolidada. E essa reflexão que eu acho que nós devemos, nesses momentos
difíceis que vão trazer muitas oportunidades. Então, isso é um pouquinho da visão nossa aqui dentro de casa da Ipiranga. Obrigado, Luiz. Joel, falando ainda sobre a demanda maior aí do etanol de milho, tudo, você acha que no futuro próximo, aí 3, 4 anos, ou até menos, o etanol de cana, ele pode... A gente tem escutado muito sobre produção de etanol só através do mel, né? Do mel final. E o mel final nada mais é do que um resíduo da fabricação de açúcar, né? É um subproduto, exatamente. E do mesmo jeito que a Raízen, por exemplo, investiu em etanol de segunda geração, né? Usando o bagaço, que é um resíduo, né? Para agregar valor ao etanol, principalmente para a Europa, exportando para a Europa. Com essa quantidade de etanol de milho entrando, você acha que as usinas podem pensar em alguma oportunidade de começar a produzir, usar mais o mel final mesmo para a produção de etanol e colocar uma exclusividade aí do açúcar da cana para açúcar? Bom, o Alexandre falou uma coisa importante aqui, né? A nossa pregação, né, a nossa evangelização lá na empresa é que quando você tem alguns problemas de RTC, alguns problemas que às vezes a indústria tem, eh, ela, ela não resolve o problema do campo. Indústria não resolve o problema do campo. Agora, o campo resolve o problema de todo mundo. Esse é um assunto óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, qual é a nossa crença, né? O nosso direcionamento no nosso negócio? É claro, a Fermentec está lá conosco há muitos anos. Você já falou aqui, eu vou usar aqui o Alexandre, né? Eu não sei se eu tinha 2 anos de idade, mas em 1986 eu era muito novo e eu estava no Nordeste. Eu vim aqui para o Centro-Sul em 1999, né? Mas a nossa evangelização lá é o campo, né? As nossas 2 unidades de Goiás, nós temos dado 5 meses sem chover, sem chuva, 5 meses, né? Para de chover em abril, volta em outubro. E isso é dado, isso não adianta. Eu tenho fé, né? Acredito, e às vezes eu faço minhas orações, mas não tem funcionado muito não. Lá são 5 meses seco, né? E as nossas unidades estão instaladas numa predominância de solo E1 e E2. Então, solos bastante restritivos. Mas a média de produtividade das 2 unidades de Goiás é 95 toneladas de cana nos últimos 5 anos. Nós temos, em uma das unidades, 3 anos consecutivos com mais de 100 toneladas, né? Porque nós acreditamos nisso. O Alexandre falou sobre a irrigação dele lá, né? É exatamente isso, né? O investimento em irrigação para nós não é uma questão de ter produtividade, é uma questão de permanecer com o negócio. E através da produtividade, por meio da produtividade. E você tem o pivô, irrigação, a gente tem lá nas 2 unidades lá aproximadamente 25% da nossa área de colheita irrigadas com pivô e mais ou menos uns 50% com irrigação de salvamento. As pontas, né? Os extremos, o começo e o final de safra não precisa porque tem umidade. Mas tem uma coisa muito importante, tem o solo, nutrição, correção, matéria orgânica, tem a água. Mas tem uma coisa muito importante debaixo de pivô, é a variedade. Tem variedade, todo cultivar responde bem à água.